Paulo, você escreveu também um artigo sobre a questão da Venezuela, né? Que é a Venezuela contra o Império. E a gente vê também essa cobertura aí da mídia toda crítica, né? Aí até o Brasil, embora o Brasil não tenha reconhecido ainda, né, a vitória do Maduro, enfim, tá esse impasse aí. E eu queria que você comentasse um pouco, porque também você chama a atenção que é um país que está ali cuidando do seu petróleo, né? Queria que você comentasse, que é um pouco paralelo a gente ver essa questão na questão dos juros, né, da cobertura da mídia em relação aos juros, mas também existe em relação à Venezuela, né, essa hegemonia aí. Perfeito. Você vê, o que você vê na mídia tradicional? Um coro, Maduro, ditador, Maduro não pode ser reconhecido, o governo Lula está sendo brando demais em relação ao Maduro, quando, no meu entender, o governo Lula está sendo até crítico demais do governo Maduro, no meu entender. Está tentando se equilibrar numa posição intermediária, mas ele adota uma posição, o governo Lula, de criticar, de pedir medidas do governo Maduro, quando na nossa Constituição, pelo artigo 4º, há um princípio da não ingerência em assuntos de outros países. Então, eu não vejo com bons olhos. O que está acontecendo? Se você olhar a distribuição das opiniões, no meu modo de ver, você tem a direita bolsonarista em peso contra o governo Maduro, né? Você tem a direita tradicional, a direita neoliberal, em peso contra o Maduro. E o que me surpreendeu mais é que parte da esquerda está também contra o Maduro. É aquela esquerda que não entende que o fator geopolítico é fundamental. Democracia é importante, liberdade de imprensa é importante, sim, mas como é que fica o quadro geopolítico? Como é que está a situação da Venezuela em relação aos Estados Unidos, em relação à Europa, em relação à Rússia, em relação à China? Nós vamos nos colocar do lado do império? Não vamos, né? E que exista uma esquerda que, no fundo, prega isso, me espanta. É a esquerda tipo peso-pluma, né? A esquerda que não assusta a direita, a esquerda tipo Boric, né? Então, isso aí, para mim, o fundamental nessa questão é o aspecto geopolítico. É disso que se trata. E você falou bem. Imagina se a Venezuela cai nas mãos de Corina Machado e Edmundo Gonzalez. São fantoches, são títeres dos Estados Unidos. É o cenário ideal para os Estados Unidos se posicionarem e tomarem conta da Venezuela, fazendo o que eles fizeram com grande capacidade destrutiva em vários países. Então, me parece que a realidade é a seguinte: o governo Maduro não vai ser derrubado, salvo engano meu. Então, nós temos que reconhecer a realidade prática de que o governo da Venezuela efetivo é o governo Maduro. Lamentamos que não seja plenamente democrático, lamentamos que o governo Maduro tome decisões muito complicadas, por exemplo, ficou provocando uma crise com a Guiana, querendo abarcar mais da metade do território daquele país. Isso não, o Brasil não poderia aceitar isso. Mas os assuntos internos da Venezuela têm que ser deixados nas mãos dos venezuelanos, sem palpites externos. No meu entender, o Brasil está dando palpite demais. Ou seja, até adota a posição oposta àquela que se vê nos jornais e na televisão. Não é que o Lula está tolerando o Maduro, o Lula está criando problemas para o Maduro. O Lula, o Mauro, o Celso Amorim, o Mauro Vieira, né? No meu entender, a posição tinha que ser outra. Muito bem, tem uma pergunta aqui dos nossos internautas, o Mark Webb, ele diz: Paulo, a cada 1% da Selic, quanto custa ao Brasil? O número agora me escapa, mas não é propriamente ao Brasil, né? É o setor público brasileiro. Porque o que a Selic faz é onerar o custo da dívida pública interna, que é a maior parte da dívida pública. Então, o que acontece com o aumento da Selic é que aumenta o custo financeiro da dívida, aumenta a despesa líquida de juros. Então, se você observa hoje nas contas do governo, você tem o quê? Um déficit primário, só se fala no resultado primário, né?
Mas existe um déficit, um componente financeiro do déficit, que é muito maior que o déficit primário, é da ordem de 6, 6,5% do PIB. E o que determina o crescimento da dívida pública? É o componente financeiro do déficit, principalmente, porque o déficit primário é muito menor. Então, se o mercado, se o sistema financeiro está preocupado com o crescimento da dívida pública, deveria estar preocupado com a taxa de juros muito alta. E isso raramente se vê, né? Então, eu acho que aí é um dos aspectos da questão que nós não tínhamos mencionado antes. Taxa de juros alta, a taxa de juros alta desequilibra as contas do governo, dificulta o crescimento da economia e a geração de empregos e transfere renda para os mais ricos, que são os credores da dívida pública, entende? Então, é uma das piores políticas, que só alcança objetivos negativos. Ajuda o combate da inflação? Sim, mas como? Desacelerando a economia, entende? Então, por isso é que vários economistas, entre eles eu, são críticos da taxa de juros máxima. Muito bem, Rovai. Tem mais alguma pergunta? Não, é isso. Eu ia falar sobre essa questão do Paulo, mas já passou, mas do Maduro. O pessoal não entende, inclusive, que o processo democrático da Venezuela foi sequestrado pelos embargos americanos também, de alguma forma. Né? Não é possível achar que você faz umas eleições mesmo com chances para quem está no governo, que seriam as chances reais, se ele tem 690 embargos, né? Se ele não pode fazer negociação, ele está com a economia sequestrada por um país agressor, né? Por um país imperialista. É isso que é chocante, de as pessoas não perceberem que os Estados Unidos usam essa tática para poder depois jogar o país numa vala, um problema, uma crise econômica, e eleger os seus candidatos, né, Paulo? Exato, eu concordo totalmente com o que você disse. As pessoas esquecem que a crise econômica venezuelana e, por exemplo, a fuga de venezuelanos do país para a Colômbia, até para o Brasil também, ela é fruto, em grande medida, de sanções pesadas aplicadas à Venezuela durante muitos anos. Muitos anos. Processo liderado pelos Estados Unidos, mas acompanhado pelos satélites europeus dos Estados Unidos. Eles chegaram a ponto, Renato, eu lembro mais uma vez, de confiscarem as reservas internacionais da Venezuela, cujo ouro estava depositado em Londres, por exemplo. Então, nós estamos vivendo num mundo em que os Estados Unidos e os europeus dão o direito de se comportarem como piratas e confiscarem os ativos no exterior de países que eles consideram que não estão se comportando bem. Então, nesse contexto, como é que pode grande parte da esquerda brasileira e fora do Brasil achar que, não, Maduro isso, Maduro aquilo, desconsiderando totalmente esses fatos que você mencionou? E não é pouca coisa, né? Foi 31 toneladas de ouro, né? Uma coisa aí avaliada na casa dos 50 bilhões de reais. Isso na época, sim, são dados que talvez podem ter aumentado aí no percurso. Então, a Venezuela... E entregaram para o Guaidó, para ele administrar o país. Piada, né, velho? Sinceramente. O que o Guaidó fez com esses recursos? Ele ficou governando a Venezuela, Paulo. Olha que loucura. À distância, né? Usando o recurso para poder fazer as estripulias dele. Eu nem sei como é que isso está. Esses dias teve, numa palestra que ele foi dar, acho que nos Estados Unidos, uma menina que se levantou e cobrou ele publicamente acerca disso. Você pegou nosso dinheiro, você roubou o país. É uma coisa que as pessoas que têm que tomar cuidado na hora de fazer suas análises. Eu não sou apaixonado pelo Maduro, não desejaria que minha filha casasse com ele, não vivo um romance com ele. Acho ele muito pior que o Chaves. Agora, entre o Maduro e a intervenção americana, eu fico com o Maduro. Eu também.
Perfeito, concordo com você. Imagina, essa Corina Machado e esse Edmundo Gonzalez são diferentes do Guaidó? Não creio. E o Guaidó, nós vimos o que foi, né? Eu vi a questão dessa moça. Foi perfeita. Foi perfeita. Você é um traidor. Você roubou os recursos da Venezuela. Onde estão os recursos dos quais você se apropriou? Achei maravilhosa a intervenção da moça. Aliás, me pareceu que era uma americana, pelo sotaque perfeito, mas pode ser que tenha sido uma venezuelana que domina bem o inglês. Né?